Olá, vamos falar de uma matéria bem fácil, piece of cake, molezinha, que é transitividade verbal. A transitividade verbal acontece através da relação entre os verbos e os seus complementos. Daí o nome de transitividade. É o trânsito entre os verbos e os seus complementos. Os complementos são chamados, portanto, de complementos verbais. Lembrando sempre que nesta matéria, como em outras, é preciso sempre analisar o contexto. Então, nós temos que analisar o contexto em que o verbo está inserido e, a partir daí, obter a classificação dele. De um modo geral, os verbos classificam-se da seguinte forma. Verbos intransitivos, chamados de VI, são verbos que possuem sentido completo. Então, nós conseguimos ler a oração até ele e ela possui sentido. Como exemplo, darei 2 a vocês. O cachorro da minha tia morreu. Ora, nós temos aqui o verbo morrer. O verbo morrer tem sentido completo. O cachorro morreu. Portanto, ele é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento para ter o seu sentido completo entendido. A outra oração, o sonho americano acabou. Acabar também é um verbo intransitivo, porque tem sentido completo neste contexto. Os verbos transitivos diretos, ou os VTD, são aqueles que, para terem sentido, eles precisam de um complemento. Esse complemento vem sem preposição. Daí o nome verbo transitivo direto, porque o trânsito entre os verbos e os seus complementos é feito sem preposição. A relação é direta. Veja o exemplo. Felipe comprou 2 livros. Felipe comprou o quê? A resposta para o que é o objeto direto, 2 livros. Logo, o verbo comprar, neste caso, ele é VTD, porque você tem o complemento 2 livros, pedido pelo verbo, sem o uso de preposição. Outro tipo de verbo que nós temos é o verbo transitivo indireto, ou seja, o VTI, aquele que pede complemento com preposição. O trânsito entre o verbo e os seus complementos é feito com preposição, daí o trânsito ser indireto. Nós temos, portanto, 2 exemplos aqui para vocês. Os estudantes necessitam de atividades extras. Os estudantes necessitam de algo. Necessitam de quê? De atividades extras. De atividades extras é o objeto indireto do verbo necessitar. E os alunos falaram com o professor. Os alunos falaram com quem? Falaram com o professor. Nós temos a preposição com. E com o professor funcionando como objeto indireto do verbo falar. Já que estamos falando dos verbos transitivos indiretos, não custa nada relembrar as preposições. Nós temos como preposições as palavras a, até, ante, após, com, contra, de, desde, em, para, entre, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Estas são as preposições que serão em algum momento pedidas pelos verbos. Outro tipo de verbo que nós temos são os verbos transitivos direto e indireto. São os VTDI. Nesse tipo de verbo, nós temos o pedido de 2 complementos. Um sem preposição e o outro complemento com preposição. Daí o seu nome, VTDI. Como exemplos temos: os filhos falaram besteiras aos pais. Ora, os filhos falaram o quê? Besteiras, objeto direto. A quem? Aos pais, objeto indireto. Portanto, os 2 complementos. E este outro exemplo: o Brasil pagou sua dívida ao FMI. O Brasil pagou o quê? Sua dívida. A quem? Ou ao quê? Ao FMI. Portanto, nós temos os 2 complementos, sua dívida como objeto direto e ao FMI como objeto indireto. Para finalizar, nós temos os verbos de ligação, os VL, que são normalmente representados por verbo de estado e têm como característica ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ou seja, a característica do sujeito. Predicativo do sujeito é característica do sujeito. Portanto, ele está ali fazendo a ligação, ele está ali no meio dos 2. Como exemplos, nós temos Nova York é uma grande cidade.
Nós temos o verbo o verbo ser conjugado. Então, ligando o sujeito Nova York à característica desse sujeito, uma grande cidade. Portanto, nós temos o verbo ser funcionando como verbo de ligação. E nesse outro exemplo, os professores vivem cansados, que não deixa de ser uma verdade, nós temos o verbo viver funcionando como verbo de ligação. O verbo viver também pode ser verbo de estado, quando ele pode ser substituído pelo verbo estar, por exemplo. Então, os professores vivem cansados, os professores estão cansados. Daí nós temos o verbo viver ligando o sujeito os professores ao predicativo do sujeito cansados, ou seja, a característica do sujeito. Aí nós temos o verbo viver como verbo de ligação. Obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de curtir o vídeo, claro, se gostaram, e de se inscrever no canal. Até a próxima!